Você respeitaria uma promessa, mesmo quando ela começasse a parecer sem sentido e ridícula? Mesmo quando ninguém mais levaria isso a sério? Porque tem histórias que o problema não começa na dificuldade, começa no desprezo. Uma escolha pequena, que parece boba no começo, mas vai se repetindo, até que, quando você percebe, já ultrapassou todos os limites. E algumas coisas não voltam atrás. Hoje, você vai entender o que essa história revela e por que ela é muito menos sobre sorte do que parece. Eu sou a Bel e aqui é o Mergulho na Maionese, onde a gente vai em fundo em histórias estranhas para entender o que elas escondem. E essa começa com um pescador que já não tinha mais nada, sem comida, sem saída e cada vez mais perto do desespero. Até o dia que algo ou alguém decide intervir. Esse é o marido da mãe d'água. Essa história atravessou gerações, da voz de quem conta para a memória de quem escuta. Passou de pai para filho, de avó para neta e chegou até aqui graças aos registros do Luiz da Câmara Cascudo no seu Contos Tradicionais do Brasil. Como toda história viva, ela muda. Como ondas, uma história nunca chega do mesmo jeito duas vezes. Dizem por aí que quem conta um conto aumenta um ponto. Talvez nesses pequenos desvios que a verdade da história se esconde. Nem todo ponto é exagero. Alguns são revelação. Então, escuta com atenção. Era uma vez João, um pescador acostumado a lutar com o pouco que a vida dava. Ultimamente, nem isso. O rio tinha mudado. Os peixes sumiram como se tivessem aprendido a evitá-lo. João passava horas com a linha na água e voltava com as mãos vazias. A fome começou a virar rotina. Ele dormia muito mais vezes com o estômago vazio do que cheio. Numa noite de lua alta, daquelas que clareiam tudo como prata, ele insistiu mais uma vez. O frio descia devagar. O silêncio pesava e nada de peixe. Até que ele ouviu um canto, longe no começo, depois mais perto. Bonito demais para ser gente comum. João olhou ao redor e viu, sentada numa pedra, cortando a água como se fizesse parte dela, estava uma mulher, belíssima, a mais linda que ele já tinha visto. Os olhos profundos como o próprio rio. Ela cantava. João sentiu o corpo todo arrepiar e, meio sem saber se devia, acabou perguntando: quem é você? A mulher sorriu como se não tivesse pressa. Sou a senhora do rio, a mãe d'água. Sempre me pedem coisas, mas nunca ninguém me ofereceu nada. Você tem coragem? João nem pensou muito. Tenho. Você quer deixar de passar fome? Quero. Ela levantou a mão devagar, como quem comanda as águas,
Então, venha pescar aqui, todas as noites, mas só entre a meia-noite e o raiar do dia. E dizendo isso, ela sumiu nas águas. João fez exatamente como ela disse. Na primeira noite, pescou tanto que mal conseguiu carregar. Na segunda, ainda mais. Na terceira, já não era mais sorte. Era uma promessa. O tempo passou. A fome ficou para trás. Depois veio conforto e depois fartura. Mas João começou a sentir que faltava alguma coisa. E seu pensamento sempre se voltava para ela, para a mãe d'água. Até que numa noite de lua, o canto voltou. João largou tudo imediatamente e correu para o rio. Quando a mãe d'água apareceu, ele não pediu peixe. Como posso te agradecer? Ela olhou como quem já sabia a resposta. Casa comigo? João aceitou na hora, mas haviam condições. Nunca fale com desprezo de mim, nem de nada que viva nas águas. E quando vier me buscar, nada pode ser feito de ferro. As roupas precisam ser de cores claras, como azul, branco e verde. João então prometeu. E assim, na noite combinada, João voltou. Levava roupas leves, de algodão, brancas, azuis e verdes, e um lençol bem grande nos braços. Antes do amanhecer, ela surgiu no rio, mais bonita do que ele se lembrava. João a envolveu no tecido e a levou para casa. E a vida mudou de vez. A antiga casa, simples, virou uma fazenda próspera. A terra era fértil, as plantações verdes iam até onde a vista cansava. O gado era forte e engordava cada vez mais rápido. Os armazéns estavam cheios e o dinheiro estava guardado. A mesa nunca mais ficou vazia. João passou de pescador esquecido a um homem respeitado. E ela cuidava de tudo, em silêncio, da casa, da comida, a ordem das coisas. Ela cuidava inclusive do próprio João. Mas, e sempre tem um mas, toda quinta-feira à noite, quando a lua aparecia, ela mudava. A melancolia tomava conta. E ela ficava na janela, olhando o rio, cantava baixinho, às vezes até chorava. No começo, João tentava entender, tentava consolar, mas com o tempo começou a se irritar. Para com isso! Isso já acabou, já passou. Ela não respondia. E isso foi cansando. O tempo passou. João, que antes não tinha nada, começou a achar que merecia mais. Então, as festas começaram a ser mais interessantes do que ficar em casa. Ele passou a sair constantemente, a beber, procurar outras mulheres e chegar cada vez mais tarde. A paciência acabou. Em uma manhã, depois de uma noite de farra, ele voltou, exigindo tudo: comida, atenção e tudo depressa. Ela fazia como sempre, no seu próprio ritmo. Mas aos olhos de João não era rápido o suficiente.
Ele, então, explodiu. Ai, bem feito! Quem mandou eu me envolver com essas coisas do rio? Tudo estranho, tudo errado, nada no lugar. Ai, como eu me arrependo. Ai, eu te renego, viu? O silêncio que veio não era comum. Era pesado. A mãe d'água parou. O rosto perdeu a cor. Os olhos dela ficaram fundos, como água parada. Ela levantou as mãos e o rio respondeu. Primeiro o som, depois a força. A água veio de longe, crescendo, girando, avançando, como se tivesse vontade própria. Uma pororoca, rasgando a terra, engolindo tudo no caminho. Cercas, animais, plantações, a casa. A fazenda inteira desaparecendo como se nunca tivesse existido. João até correu, desesperado, subindo no ponto mais alto que conseguiu encontrar. Quando olhou para trás, não havia mais nada, só água. E ao longe, misturado ao barulho da correnteza, um canto. Uma voz triste, profunda, como numa despedida. Um canto de quem se despede de toda uma vida. João nunca mais a viu. Tudo o que a mãe d'água deu, o rio pegou de volta. O rio a levou e nunca mais devolveu. Essa história fala muito mais sobre gente de verdade do que de lenda. Talvez seja por isso que essa história incomoda tanto. Porque, no fim, não se trata de uma criatura do rio inventada ou mítica, só fruto da imaginação popular. É sobre o quanto se espera de uma mulher que ela suporte, silencie, esqueça quem realmente é, de onde veio e permaneça, sirva e cuide. Enquanto o outro lado quase nunca precisa cumprir o mesmo. Mesmo assim, tem o direito inalienável de usufruir a seu bel prazer de todos os bens que foram colocados à disposição dele. A mulher, inclusa como uma dessas propriedades. O terrível dessa lenda não é a força das águas destruindo tudo no final da história, mas o quão bem ela resume muitas vidas de mulheres, não só de onde essa narrativa surgiu. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que nas versões que eu encontrei dessa lenda, a mãe d'água é invariavelmente retratada como uma mulher muito branca, com sedosos cabelos loiros e olhos azuis. Como a minha ideia de uma entidade que se originou no Brasil não combina muito com essa que foi trazida nas naus portuguesas, vocês estão vendo aí as feições que eu acabei dando para a personagem. Em 2019, eu tinha feito uma versão da Yara, usando marcadores à base de álcool e lápis de cor. Como essas duas personagens, a Yara e a Mãe d'Água, elas se confundem muito na aparência, não nas lendas. Eu pensei em fazer uma releitura dessa arte de 2019. Mas também eu queria trazer a lenda da Mãe d'Água, né? Que tanto fala das mulheres brasileiras. E por estar com tudo isso na cabeça, e ainda aproveitando o Mermei, esse desafio de maio que convida a gente a criar personagens ligados às águas, eu comecei a fazer essa versão digital da Mãe d'Água. Eu aproveitei a ideia da Vitória Régia como moldura,
que além de ser uma planta muito linda, também remete a outra das nossas lendas. Eu até pensei em deixar os cabelos da mãe d'água mais escuros. Só que eu achei que esse tom de verde ficou um contraste tão interessante com a pele dela que eu deixei assim. Outra coisa, a cauda de peixe eu também aproveitei para colocar uma referência brasileira e assim acentuar a identidade BR dessa sereia. A inspiração é o pirarucu, que também é conhecido como o gigante da Amazônia. Você sabia que ele é um dos peixes de água doce maiores do mundo? Mas é claro, como a mãe d'água não deixa de ser uma criatura mágica, a gente deixa a imaginação fluir para a arte tomar sua forma final. E esse é o resultado que temos. Me conta nos comentários se você conhece alguém ingrato como esse pescador João da lenda. Se você tem uma amiga, parente ou conhecida que precisa dar uma de mãe d'água para sair de um relacionamento que está fazendo mal para ela. E se você tiver alguma sugestão para a próxima vez que eu redesenhar esse personagem, ou quem sabe ideias de outro personagem que você quer ver no meu traço, eu ficaria muito feliz de ler seu comentário. Obrigada por assistir, até o próximo mergulho. Um cheiro e tchau, tchau!